Ninguém pode justificar o injustificável. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje. Porque, infelizmente hoje, muitas pessoas estão tentando justificar suas práticas erradas, com desculpas esfarrapadas. Só que essas desculpas não podem anular o que eles fizeram. Não podem absolver o que eles praticaram de errado. Os crimes que eles cometeram não podem ser justificados pelas desculpas deles. Então, um ser humano comum e normal como eu e você deve entender isso. Porque tanto para você quanto para mim, nós temos um discernimento para discernirmos claramente sobre o que é certo e o que é errado, sobre o bem ou o mal que praticamos. Se fizermos o certo e aquilo que é bom, com certeza seremos louvados sobre isso. Seremos louvados sobre essa questão, porque praticamos aquilo que nos leva a ter um procedimento exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. De forma que ninguém pode ter nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito. Porque decidimos firmemente em fazer assim. Mas, se por outro lado, alguém deliberadamente, ou até mesmo de propósito, pratica coisas erradas, não há justificativas para absolver essa pessoa. E pelos crimes que ela cometeu, ela será punida e será presa por algum tempo. Essa é a má consequência que acontece na vida daqueles que praticam o mal, quando na verdade deveriam fugir deles, porque eles sabem sim o que estão fazendo, mesmo que seja errado. Eles sabem disso. Então, ninguém pode justificar o injustificável sobre essa questão. Então é preciso que o ser humano entenda isso de uma vez por todas. Porque se você ou eu praticarmos coisas erradas, quem vai arcar com as consequências, disso somos nós mesmos. Ninguém vai sofrer essas consequências por nós. Os nossos atos, as nossas práticas, com essas práticas erradas, nós temos motivos e razões para sermos punidos mesmo. Então a responsabilidade é de quem fez a prática errada. Ela poderia muito bem, com o seu entendimento, com o seu discernimento, escolher a prática do bem, pela qual ela não iria ser condenada por crime algum. Pelo contrário, ela iria ser um exemplo para as pessoas, de alguém que decidiu firmemente em fazer o bem, e não se deixar levar pela sedução do mal para praticar o mal. Então, ninguém pode justificar o injustificável. Isso tem que ser algo que o ser humano tem que entender hoje. Então, é preciso parar de pensar sobre essa questão, porque isso é sério demais. É uma questão séria a se pensar. E ao pensarmos nisso, temos que chegar à conclusão de que não devemos praticar essas coisas. E sim o bem. E sim praticar o que é certo. Isso sim é que traz recompensas para você e para mim. Nos traz a recompensa de nos mantermos longe das práticas erradas. Assim a nossa vida vai continuar livre, saudável, perfeita, sem impedimento algum. Então, cabe a cada pessoa hoje, consciente, parar e pensar, refletir sobre essa questão, meditar mesmo. Para que chegue a uma conclusão lógica e perfeita de que o ser humano não pode errar dessa forma. Ele tem que acertar. Ele tem que fazer o bem. E ele tem que se abster de toda forma de mal
para praticar apenas o bem. Isso sim é algo importante, é algo sério, é algo decisivo. É algo que o ser humano não pode abrir mão. Por nenhuma causa, motivo, razão ou circunstância. Você não deve se deixar levar pelas práticas erradas. Então, o ser humano tem que entender isso hoje. E eu vou ler um texto aqui que fala um pouco sobre essa questão de que ninguém pode justificar o injustificável. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Então está escrito assim, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Não há justificativa para alguém que detém a verdade pela injustiça. Não há. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, não dá para justificar que você nunca teve a oportunidade de conhecer a Deus. Não dá. Porque esse texto é bem claro e simples e de fácil compreensão. Então, nesse caso, não dá para justificar o injustificável. E o injustificável é não crer em Deus por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, por meio daquilo que você pode ver todos os dias. Quando você vai na praia, quando você sobe um monte, quando você olha para o mundo que você vive. Tudo que você vê foi criado por Deus. E, por causa disso, você é indesculpável, você é injustificável. Essa é a realidade. Vamos continuar lendo aqui, ó. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes... Vou ler aqui a palavra de novo. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, essa é a realidade, pessoal. As pessoas, ou seja, muitos homens por aí, ao longo da história, mudaram a verdade de Deus em mentira. E isso é algo injustificável. Injustificável mesmo. Não há desculpa que possa absolvê-los, digamos assim, desse erro de terem mudado a verdade de Deus em mentira. De estarem adorando a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, essa é a razão. O motivo pelo qual ninguém pode justificar o injustificável. O injustificável é esse. São esses fatos aqui que eu estou falando aqui. Que estão escritos aqui nessa epístola de Paulo aos Romanos. Então, é bem claro e simples isso. Agora você já compreendeu esta questão. E não vai fazer o que é errado em tempo algum. Porque, tanto para você quanto para mim, o certo a se fazer é
a prática do bem. Isso sim é algo pelo qual quem faz isso, sem hipocrisia alguma, essa pessoa, ela será absolvida, digamos assim. Mas aqueles que continuarem a praticar o injustificável, elas serão punidas por esse erro, do qual não existe desculpas. Então, é hora de se conscientizar disso. É hora de você estar bem conscientizado disso, para que você, não possa mais, em tempo algum, tentar arrumar desculpas, criar desculpas, inventar desculpas. Porque nenhuma delas vão justificar as práticas erradas que você faz. Então, agora é hora de entender isso. E eu espero que tudo que foi falado aqui tenha sido muito bem claro e simples para você entender. Porque você tem capacidade de entender isso hoje. E esse entendimento tem que produzir em você algo que vai ser bom e útil para a sua vida. Então agora é hora de colocar essa questão em prática na sua vida. Para que você e até mesmo eu possamos juntos praticar o que é bom, aquilo que Deus aprova e concorda. Aquilo que é injustificável não podemos praticar mais. Então agora é hora de entender isso hoje, porque essa é a mensagem séria e importante, para que agora possamos estar conscientizados disso. Eu espero que essa mensagem possa ajudar a vida de muitas pessoas. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.